O escritor inglês William Shakespeare, ele cunhou uma frase que se tornou célebre, que se pode aplicar para qualquer situação, mas que eu vou usar no sentido político, inclusive, que é a seguinte, da peça Hamlet. Eu recomendo a vocês, com 1 hora de leitura está pelada coruja. Deve ter até no YouTube a peça na íntegra, né? Tem um filme, inclusive, famosíssimo, Hamlet. Num determinado momento, o príncipe da Dinamarca, o Hamlet, ele diz: há algo de podre no reino da Dinamarca. Eu posso dizer para vocês, neste sábado que eu estou falando com vocês aqui, dia 27 de dezembro, são 5 horas da tarde, tempo ruim em Porto Alegre, há pouco deu uma tempestade aqui tremenda na capital, até um apagão deu aqui. Eu posso dizer para vocês, parodiando aí o William Shakespeare, que há algo de podre na República do Brasil. Eu já podia dizer isso várias vezes antes, né? Mas há mesmo algo de podre na República do Brasil. Eu quero me referir especificamente nesse sábado aí a um assunto muito indigesto, mais um, né? Muito indigesto, envolvendo de novo o Supremo Tribunal Federal. Mas vamos começar pelo começo, né? Como dizia minha dileta avó de Blumenau, a dona Rosa Ratke. Ela dizia: vamos começar pelo começo. Pois bem, no dia 28 de março desse ano, né, o Banco Regional de Brasília, que é estatal lá do governo de Brasília, havia anunciado que compraria o Banco Master e que a operação daria muito mais competitividade ao mercado bancário e solidez à instituição, o BRB. O BRB, o Banco Regional de Brasília, pretendia comprar 50 bilhões, olha só, 50 bilhões de reais de ativos do Banco Master. Ficaria com o controle do banco. A operação ela foi vetada pelo Banco Central no dia 3 de setembro agora, porque o Banco Central percebeu que aquilo ali estava fedendo, né? Isso aqui não está certo, esse negócio, né? Bom, olha, no mesmo dia, nesse 18 de novembro, o Banco Central liquidou. Não, no dia 3 ele vetou a compra, o Banco Central. Dias depois, 15 dias depois, no dia 18 de novembro, o Banco Central liquidou o Master. Acaba o Master. Em seguida foi preso o dono do Master e alguns diretores, o dono Daniel Vorcaro, né? Bom, naquele dia, 18 de novembro, quando o Banco Central decidiu acabar com o Banco Master, a Polícia Federal deflagrou a Operação Compliance Zero e prendeu o fundador do Master e outros diretores. Depois ele foi solto logo em seguida, surpreendentemente foi solto em seguida. Está solto, está com tornozeleira eletrônica. Bom, esse caso ele era comandado pelo TRFE-1 de Brasília, uma desembargadora federal aí conhecida. Mas vejam só, em seguida, o ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal avocou tudo para si. Esse inquérito do Banco Master. Vem para cá porque tem um deputado aí com foro privilegiado. Bobagem. Ele queria avocar para si. E avocou, impôs sigilo bancário. Claro, e é criticado por Deus e todo mundo, dadas as suas ligações de amizade com um dos advogados do Master. E, mais do que isso, costumeiramente jogar de mão com seu colega de Supremo Moraes, acusado pela jornalista Malu Gaspar e por outros jornalistas do jornal O Globo, do Estadão, da Folha, acusado de apelar ao Banco Central, o Moraes, em favor do Master, sendo que a sua mulher, a Viviane Barsi de Moraes, tem um contrato de assistência com o banco no valor milionário de 129 milhões de reais. Já vinha recebendo todo mês 3 milhões e 600. O ministro chegou a tirar 3 notas aí que explicou tudo e não explicou nada. Principalmente não explicou nada sobre esse contrato aí com a mulher. O Banco Central também tirou nota, mas também sobre isso aí não explicou nada. Bom, o fato é que o Dias Toffoli avocou o processo que corria no TRF1
e que por si só já gerou desconfianças. Mas rapidamente agora, semana passada, ele convocou uma careação entre o dono do Master, o Daniel Volcaro, que está com tornozeleira eletrônica, o Paulo Henrique Costa, que é ex-presidente do Banco Regional de Brasília, que foi demitido por causa disso, e o diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino. Ele convocou essa cariação assim, inopinadamente, é uma coisa inédita. A Procuradoria-Geral da República mandou um expediente para o Dias Toffoli dizendo, olha, não faça isso, não tem nem depoimento ainda de ninguém sobre esse caso aí. Não foi, a Polícia Federal nem ouviu ainda o dono do Master, nem ouviu ainda o Banco Central, nem ouviu ainda o Banco Regional de Brasília, e você já está convocando uma cariação entre eles? Você não sabe nem o que eles falaram. Quer dizer, um magistrado convoca a cariação quando há conflito de depoimentos, por exemplo, né? Mas fora disso aí, não tem como, né? Eu já compareço a audiências há 50 anos aí, na Justiça Militar, na Justiça Civil, Penal, e já participei de acariações aí, mas sempre quando tem algum conflito entre as testemunhas, os depoimentos, né? Mas nesse caso aí não tinha nada disso, e a Procuradoria-Geral da República disse, não tem nada disso, o que é isso? Mas ele manteve, sim. O ministro, senhores, ele, em seguida, vendo que estava pisando na bola, pelo menos deu prazo agora para a Polícia Federal, até o dia 30, de ouvir pelo menos os depoimentos, para que ele tenha alguma base para que possa fazer essa cariação aí, né? Bom, agora, concluindo, eu quero trazer para vocês uma informação, talvez vocês já tenham aí, que essa foi uma reação do Banco Central a isso aí, sabe? Eu até fiquei bem surpreso com a nota do Banco Central. Com a nota não, com o conteúdo dos embargos declaratórios que o jurídico do Banco Central após essa decisão do ministro Dias Toffoli aí. Olha, o conteúdo, eu diria para vocês que é uma denúncia contra o Dias Toffoli. Porque, vejam bem, o que diz o Banco Central nos seus embargos declaratórios aí, se opondo a essa acariação? Ele está chamando isso aí de armadilha processual, olha só, armadilha processual. Pô, quem é que está fazendo essa armadilha processual? É claro que é o Dias Toffoli, né? Eles não dizem, ministro, o senhor armou uma armadilha processual aí. Mas aquela linguagem juridiquesa diz isso aí. Fala, olha, armadilha processual. Depois fala, eu vou botar entre aspas, né? Constrangimento de entidades públicas, tá? Olha, o Banco Central está dizendo que o Dias Toffoli está querendo constranger o Banco Central. E mais, em abre aspas, alijamento da perspectiva de manifestação institucional regular. Olha, então, vejam, 3 pontos destacados, hein? Primeiro, uma armadilha processual, ou seja, o Banco Central está dizendo o seguinte, que isso aí, essa cariação, esse processo nas mãos do Dias Toffoli, isso aí não passa de uma armadilha. Eu já vou dizer que armadilha, em que sentido eles estão usando isso aí. Depois dizem, olha, você está constrangendo o pessoal do Banco Central aqui. Com que objetivo? Já vou dizer também. E depois eles colocam alijamento de perspectiva de manifestação institucional. Ou seja, está ameaçando, né? Então, quando fala em armadilha processual e constrangimento, o que o Banco Central está querendo dizer é o seguinte, repercutindo aí, não diz isso nos embargos, hein? Mas sugere, repercutindo aí denúncias que estão ocorrendo na imprensa, segundo as quais, e até a boca pequena entre os banqueiros, os políticos, aí, segundo as quais existe um temor, acho que fundado até diante dessas denúncias aí, nunca vi uma coisa dessa, hein? De que o Dias Toffoli estaria disposto aí a levantar a liquidação do Banco Master para ajudar o Daniel Volcaro.
Não quero nem colocar a questão da insegurança jurídica nisso aí. Mas olha, senhores, é alguma coisa assim de repartir o bigode, como dizem aqui no Rio Grande do Sul. Bom, por último, veja só o que o Banco Central, nesses embargos declaratórios, quer que o Dias Toffoli explique nessa convocatória sobre a cariação. 4 pontos. Ó. Primeiro, quais são os pontos controversos a ser objeto da cariação? Na ordem da cariação, o Dias Toffoli não diz quais são os pontos controversos, porque se vai acarear tem que ter ponto controverso. Quais são os pontos controversos? Que levem a uma mesma cariação o dono do Master, o ex-presidente do Banco Regional de Brasília e um diretor de fiscalização do Banco Central. Quais são os pontos controversos? Se eles nem prestaram depoimento ainda. E segundo, em que condições o diretor, vejam bem, do Banco Central está sendo intimado? Como acusado ou como testemunha? Porque ele não diz isso. O Dias Toffoli é acusado ou é testemunha? Isso muda radicalmente a participação dele. Ou, diz o Banco Central, está sendo chamado como representante do Banco Central, ou em caráter pessoal. O mais provável é que ele não pode... O Dias Toffoli não pode estar achando que ele é testemunha ou que ele é o diretor de fiscalização ou que ele é acusado de quê? Só pode ser como representante do Banco Central, né? Não caráter pessoal também não. E terceiro, se está sendo chamado em caráter institucional, que é o que eu acho que pode ser, mas o Dias Toffoli não diz isso, ele pergunta se pode ser acompanhado por colegas da área técnica que ajudem a relatar o que está acontecendo. E por último, qual o motivo de se considerar que a cariação é tão urgente? Por que é tão urgente aí? Que precisa ser realizado durante o recesso judicial, porque está havendo um recesso judicial em todo o Brasil. Mal tendo começado a correr a investigação e antes mesmo de qualquer depoimento. Então, olha, o Dias Toffoli aí, que não está acostumado a dar explicações, hein? Nem o Moraes, o seu colega, ambos estão bem envolvidos nesse caso aí do Banco Master, né? E, olha, com certeza há algo de podre aí na República do Brasil. Aí, né? É uma lástima que o Congresso não esteja funcionando. Também não sei se ia adiantar alguma coisa, mas, pelo menos por enquanto, quem está colocando um pouquinho de dúvidas a respeito dessa situação toda, esdrúxula, isso não pode acabar bem, isso aí. Né? É a mídia até incrível, né? É a mídia tradicional que está colocando lenha nessa fogueira aí por interesses, claro, próprios, né? Alimentados por interesses próprios também bem identificados, né? Eu já falei sobre isso aqui com vocês. Posso voltar a falar de novo? Me acompanhem, porque mais informações, inclusive a respeito dessa última sentença que eu acabei de colocar aqui, está no meu blog polibiobraga.com.br. Vão lá,